Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, o assunto é a condição da mulher na sociedade brasileira. E para falar deste assunto, nossa convidada é a educadora popular Ana Zultansky, integrante do Fórum dos Trabalhadores de Blumenau. O mundo do trabalho atinge a saúde da mulher, isso é inegável, né? Quais as ações devem ser tomadas para minimizar o problema? E se a gente for fazer um olhar, há uma diferença entre a condição da mulher camponesa e a condição da mulher urbana? Então, esse olhar para a saúde, não só para a dimensão física da mulher, mas também emocional, subjetiva, né? Cada vez mais esse tempo que o sistema capitalista impõe de cumprir regras, de cumprir ordens, cada vez mais o tempo de produção está diminuindo por conta do avanço da alta tecnologia, as mulheres estão adoecendo mais. E se olha para resolver o problema individual. Por exemplo, se eu perguntasse para minha avó sobre o câncer há 10 anos atrás, a minha avó ia falar que era uma coisa ruim, aquela doença ruim, não se falava em câncer, porque não existia. Hoje não há uma família que não tenha um doente ou tem um conhecido, que não tenha câncer. Por quê? Isso está relacionado a esse processo de alto avanço da tecnologia no campo, onde impõe uma dura realidade para os camponeses e também interfere na nossa alimentação aqui na cidade. E essa relação de saúde sempre nos colocam que é individual. Né? Nós resolvemos a partir da nossa família e eu estou doente. Mas não se olha que essa doença é uma doença social. Ela está relacionada a todo um processo de produção capitalista que interfere diretamente na saúde da mulher. Que a gente pode pegar a depressão, né? Sim, a própria depressão. Há quantos casos de depressão que nós vivenciamos em todos os postos de trabalho, onde as mulheres, os homens e mulheres, porque não dá para descaracterizar que os homens também sofrem esse processo de opressão. Sim. Claro que em menor medida, mas há um processo muito grave. Mas eu não tenho os dados aqui de Chapecó, de Blumenau, mas Chapecó nós fizemos um estudo sobre as mulheres trabalhadoras na agroindústria, que são oriundas do campo. O campo não deu mais condições para que as famílias permanecessem na agricultura e foram obrigados a vir para a cidade trabalhar como trabalhadores, como operários na fábrica. 20% das mulheres que trabalham na Sadia são doentes de ou depressão ou doenças relacionadas a exercícios repetitivos. E esses exercícios obrigam, essas doenças, principalmente nos braços, né, obrigam as mulheres a tomar muito medicamento. E aí entra a questão da indústria farmacêutica, entra todo um debate sobre a questão das drogas. Esses medicamentos causam depressão. Sim. E aí a depressão aumenta cada vez mais para as mulheres trabalhadoras. Em todos os casos, o assédio moral e a cobrança e a competitividade faz com que essa sensação de que eu tenho que resolver o meu problema individualmente é muito séria. Porque eu não me reconheço no outro, eu não me reconheço na outra. Então, uma das saídas, como você falava, quais são as saídas? É que a gente possa se olhar, se reconhecer enquanto classe trabalhadora, enquanto mulheres. E procurar essas saídas coletivas, seja nos sindicatos, nas comunidades, lutando por política pública, mas que individualmente nós não vamos conseguir resolver. E essa é uma violência física, né? É físico, isso é físico. E a gente não olha, por exemplo, para o agronegócio, ou por esse aumento do processo de produção, o ritmo das máquinas, como uma violência. Mas as fábricas são fábricas de mutilados. Porque na história da humanidade, a mulher vem sofrendo essa agressão física há muitos séculos, né? Inclusive na condição de mãe, né? Sim, de reprodutora. De reprodutora, que a mãe ela tem o papel, esse trabalho que é muito importante discutir com as donas de casa, com a mulher que trabalha e cuida da sua família em casa, que tem a tripla jornada de trabalho, dupla e tripla jornada de trabalho, que é um trabalho não reconhecido. E isso não é visto como violência. É visto como violência quando um homem ou alguém, o pai, agride, fica a marca. E ainda assim é justificável, né? Muitas vezes, quando uma mulher é espancada, algumas pessoas perguntam, mas ela deve ter feito alguma coisa para o marido para merecer isso, né? Então, isso é uma forma de violência muito grande. Mas essa relação de violência no trabalho não é reconhecida como violência, não é reconhecida como assédio moral. De o tempo todo afirmar que a mulher é incompetente, é frágil, não tem capacidade que o homem tem. E aí a ciência vai justificar de várias maneiras que a mulher é inferior. Até hoje faz isso. E aí entre as mulheres camponesas e as urbanas, a exploração é a mesma.
É a mesma. O espaço, porque os homens também são explorados. O marido também sofre relações de trabalho, relações de produção extremamente opressoras. E desconta na família, nos filhos. No campo não é diferente. Só que as mulheres do campo estão vivendo um processo que não se caracteriza mais como classe camponesa. Se caracterizam como proletários rurais, porque o agronegócio está avançando de tal forma que está impedindo com que as famílias se mantenham no campo e vão para a cidade. E isso é extremamente doloroso para essas famílias. E aí vai os filhos, a mãe, o pai trabalhar na fábrica e desestrutura essa relação familiar. E sem contar que as mulheres do campo têm a questão religiosa e tudo mais, que as impede de lutar também por mais libertação. Mas, contraditoriamente, se a gente pegar do ponto de vista organizativo das trabalhadoras, é no campo onde os movimentos feministas, os movimentos de mulheres hoje são mais organizados e fazem mais lutas do que os movimentos urbanos. Aliás, ali que, ali que se faz uma reflexão de né? denúncia ao sistema capitalista, ao patriarcado, e não somente luta por direitos e políticas públicas. Né? Se a gente pegar hoje, a gente vai perceber, olhar hoje no 8 de março, se a gente pesquisar na internet, principalmente porque a mídia marrom não vai apresentar, mas que as maiores lutas de trabalhadoras no país hoje vão ser das mulheres da via campesina, né, que já estão acontecendo desde semana passada, grandes lutas de denúncia contra esse sistema que oprime e que gera doentes, que gera todas as contradições que a gente vivencia no dia a dia. Trocando em miúdos, 8 de março não é uma data que deveria ficar só no lado festivo, né? É uma data que precisa ser de um momento de reflexão, né? Sim, sim. É um momento que, claro, nós mulheres, como os homens, nós somos seres humanos e nós queremos do lado bom da vida ser reconhecido pelo nosso trabalho e por quem nós somos. Então, tudo bem, vamos receber rosas, vamos receber bombons, é um reconhecimento porque somos, mas não somos frágeis. Nós produzimos metade da riqueza desse país. Produziram e continuam produzindo, né? Sim, produzimos e vamos produzir e tende a sermos a maioria da população. Ana, só uma questão. Hoje a gente está falando aqui que processo de transformação, a mulher no mercado de trabalho, há toda uma modificação da nossa sociedade, né? E nós vamos ter hoje famílias em que as mulheres passaram a conduzir essas famílias, né? Sim. Tomando frente, né? Sim. Trabalha-se com esses números? Sim, então, tem dados do IBGE do último censo que as famílias de baixa renda no país hoje têm como chefes de família as mulheres em torno de 51,3% da população de baixa renda, que é a maioria da população brasileira. Que é um número alto também, É um número altíssimo. E sem contar esse trabalho em que as mães vão trabalhar fora e os filhos ficam com as avós. Porque o pai já não está mais, as relações já não são mais essas, a avó também não tem mais o seu companheiro e chefiam as famílias. Então, as mulheres têm esse dom, tem que desconstruir, tem essa capacidade de olhar para a família e esse cuidado maior que muitas vezes, né, os homens não têm. Então, por isso que nós vivenciamos esse fenômeno. E o sistema capitalista faz com que as relações cada vez mais se tornem superficiais. E as relações entre homens e mulheres são muito voláteis. E quem fica com os filhos, quem fica com a casa, quem precisa sustentar, serão as mulheres. Então, em torno de 51,3% das mulheres de baixa renda chefiam as famílias. Que é um número alto. Altíssimo, a maioria da população, se a gente for. E está relacionado muito aí das relações líquidas mesmo, né? Das relações que elas não são concretas, elas acontecem num determinado momento. E aí, como você diz, né? A mulher fica com a responsabilidade, né, de cuidar da casa e dos filhos. E outro elemento também que não se coloca, né, é um trabalho invisível, o trabalho da mulher dentro de casa. Esse trabalho da mulher gera renda, porque além de ela cuidar da casa, dos filhos e tudo mais, ela vai para o trabalho e contribui com o trabalho do marido. Então, se olha para uma família onde tem um casal constituído, em que o marido que gera renda e que sustenta a família. Mas ninguém olha para o processo de produção de riqueza que essa mulher trabalhadora executa. Né? E se olha para o trabalho dela e para o salário que ela recebe como uma complementação de renda. Que é um absurdo. Porque ajuda a sustentar a família. Deve ser equiparado, né? Sim. Que é um absurdo.
Mas tem, dentro dessas conquistas que a mulher vai obtendo e vai lidando, né? A primeira grande conquista, né? E que, aliás, o Brasil adora levantar essa bandeira, que seria lá em 1937, que a mulher começa a votar, né? 32. 32, desculpa. Isso. 1932, que a mulher vai votar. Só que a mulher vai votar e a representação feminina no poder, agora que está dando uns sinais, né? E uma coisa que nós precisamos olhar, um elemento que precisamos tomar cuidado, que as mulheres, elas votam. E desde 1932 é muito recente, não tem 100 anos. Sim. Né? Mas que ainda hoje as mulheres, elas não escolhem os seus candidatos e as suas candidatas. Né? Elas se referendam pelo marido, pelo pai, que é o que determina a política. Ou pelo patrão. Né? Então, está na hora de que as mulheres comecem a olhar para a política e para a produção econômica desse país e olhar, peraí, não está certo. Começar a decidir, né? Nós precisamos decidir. E a decisão não está no âmbito lá da hierarquia do Estado. Está desde a relação dos conselhos. Nós temos conselho de saúde, conselho de juventude, conselho de criança e adolescente, tantos outros conselhos que precisam ser discutidos. As mulheres precisam estar nesses espaços, mas não somente como educadores e cuidadoras, mas como elementos fundamentais de discussão política. Né? Não só como vereadoras, não só como presidentes. É importantíssimo ocupar esses cargos, mas os movimentos sociais também. Não vamos dizer que não tenha contradições nos movimentos sociais, mas precisam estar relacionados à associação de moradores, discutir os problemas do seu bairro. É a partir dessas ações que vai se triando esse caminho para a libertação da mulher. Tá, então, a reflexão que a gente faz aqui, né? Ana, quero agradecer por a gente fazer essa reflexão neste momento. E eu agradeço imensamente mais uma vez ao convite e dizer para as mulheres que trilham o caminho de libertação, né? Que estão trilhando esse passo de transformação da sociedade. Somos nós responsáveis pelos novos homens e pelas novas mulheres que vão fazer a transformação desse país e desse mundo, né? Onde as mulheres e os homens possam decidir política e economicamente e fazer uma revolução nas relações sociais. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer imensamente a presença da educadora popular Ana Zultansky, integrante do Fórum dos Trabalhadores de Blumenau. Ela falou sobre a condição da mulher brasileira na atual sociedade e da mulher blumenauense também. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas aqui pela FURB TV. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Tchau.